Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você ainda não é inscrito, se está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho para não perder as novidades e especialmente compartilhar esse vídeo com seus amigos, comentar aqui no canal para a gente discutir juntos. Quero agradecer a todos vocês que visualizaram meu vídeo falando sobre Corinthians e Chelsea. Está aqui aparecendo nos sugeridos para vocês e ele atingiu a marca de 2.000 visualizações nessa última semana. Então vem conferir 3 mitos que eu desvendo aí sobre essa que é uma das partidas mais históricas do time. E agora vamos falar um pouco sobre o Cássio. Por que é que não falhar não é suficiente para o Cássio? Você certamente já ouviu aquela frase, né? Todo grande time começa com um grande goleiro. Mas fato é que o Corinthians não tem tido um grande goleiro na sua meta nessa temporada. E tem 3 pontos marcantes que nos ajudam a explicar por que é que essa titularidade do Cássio não deve ser tão inquestionável assim e, aliás, deve ser sim colocada em xeque, se não para essa reta final de Brasileirão, mas com certeza para a próxima temporada de 2021. O primeiro ponto fundamental é que os goleiros que o Corinthians tem enfrentado, né, ou seja, os goleiros dos outros times, têm sido decisivos nos jogos. Né? Não é difícil lembrar de partidas em que o goleiro adversário do Corinthians foi eleito o melhor do jogo, ou foi o destaque do time, ou pelo menos teve uma grande atuação. Né? Recentemente a gente lembra do empate contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena por 3-3, em que o Santos faz 4 grandes defesas difíceis e o Cássio foi mero espectador, e também do jogo contra o Bahia na Fonte Nova, que o Corinthians perde por 2-1, sendo que quando estava 0-0 o Douglas faz 2 milagres e o Cássio também foi mero espectador. As 2 primeiras bolas que chegaram ao gol do Corinthians resultaram em gol. Né? O Cássio foi vazado facilmente, aliás, tendo falhado inclusive nos 2 gols. Né? Então, às vezes, não é nem que o Cássio não falha, ele tem falhado. Mas mesmo se a gente não considerar como falhas grotescas, existem outros motivos que nos ajudam a entender por que o Cássio deve ser, sim, questionado no Corinthians hoje. E detalhe que para questionar o Cássio hoje não é necessário e não é justo também questionar toda a história do Cássio no Corinthians. O Cássio 2012, o Cássio 2015, o Cássio 2017, até o Cássio 2019, naquela semifinal contra o Santos no Paulistão, por exemplo, toda a história está lá. Não vai se apagar se a gente criticar o Cássio de hoje. Né? E também a gente não pode passar pano para todos os problemas do sistema defensivo do Corinthians que a gente tem observado. A gente está aqui dando foco a um desses problemas, que é sim o Cássio. Ele tem se tornado um problema para a equipe do Corinthians nesses últimos jogos. Né? Tem uma estatística que ajuda a gente a entender como o Cássio está abaixo de vários outros goleiros do cenário brasileiro nesse campeonato. O Cássio, em números absolutos, tem apenas a 7ª marca em termos de defesas difíceis nesse campeonato brasileiro. E quando a gente pega para comparar o número relativo de defesa difícil por jogo, fica ainda pior. Ele é o 18º do Campeonato Brasileiro em defesas difíceis por jogo. Apenas uma defesa difícil por jogo em média. Essas estatísticas são do GE e o link está aqui na descrição desse vídeo. Então, o primeiro ponto fundamental é esse: o Cássio está abaixo da maioria dos outros goleiros do Brasil e isso já faz com que essa titularidade seja questionável. O segundo ponto é que quando o Cássio está em campo, existe um conjunto de outros problemas que o Corinthians tem, além da questão de defesa. Em tese, quando a estratégia é colocar um goleiro como o Cássio, né, a ideia é que a quantidade de defesas difíceis que ele faça compense outros defeitos, outras deficiências que ele tem, como, por exemplo, o jogo com os pés. Com o Cássio em campo, o Corinthians perde em repertório de saída de bola, perde em repertório de construção ofensiva, porque é obrigado a sair na ligação direta, como o Cássio não tem segurança para sair jogando pelo chão. Isso é evidente. O Thiago Nunes até tentou mudar um pouco isso, mas o fato é que o Cássio não se sente confortável em sair pelo chão e com isso o Corinthians perde essa alternativa de saída de bola, se transformando num time muito mais previsível sem o Cássio participando ali. Hoje não é raro você encontrar outros goleiros no futebol brasileiro que efetuam essa saída de bola pelo chão com qualidade e que estão defendendo mais do que o próprio Cássio. Então, quer dizer, a vantagem teórica que você tem com o Cássio em campo você não está tendo, e vem junto com o Cássio um conjunto de problemas
que você não consegue solucionar com ele por ali, né? Então esse é o segundo ponto. A gente, além de não ter as defesas dele, ainda estamos perdendo em diversos outros aspectos, principalmente nessa questão da saída pelo chão. E o terceiro ponto, que é muito relevante também, é o nosso goleiro reserva. Eu vou convidar você, torcedor corintiano, a se lembrar do último jogo que você lembra que o nosso goleiro decidiu em favor do Corinthians. Certamente não será um jogo que o Cássio foi o goleiro, mas sim Corinthians e Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, na estreia do Wagner Mancini, 1-0 com atuação absolutamente irretocável do Walter. Ele foi o nosso goleiro naquele jogo, fez diversas defesas difíceis, diversos milagres naquela partida, e o Corinthians saiu vencedor, placar de 1-0, e ali começou uma boa caminhada, inclusive com o técnico Wagner Mancini. Quer dizer, o Walter em 5 jogos no Campeonato Brasileiro que ele fez, em pelo menos um ele foi o destaque do jogo. O Cássio em 32 que ele já fez, ou 30, acho que são 30 na verdade que ele já fez, ele não foi destaque do jogo em nenhuma partida, né? E ao contrário, adversários do Corinthians, goleiros, têm sido recorrentemente destaques do jogo. Então, todo esse conjunto de coisas nos leva a entender que o Cássio deve ser sim questionado e que sua titularidade deve ser colocada em xeque. Tem um detalhe extra. O Cássio tem o maior salário entre os goleiros do Brasil. Então fica fácil, levando em consideração o goleiro reserva que nós temos, o salário do Cássio e o nível dos outros goleiros que o Corinthians tem enfrentado nesse Campeonato Brasileiro, além dos problemas de saída pelo chão que o Corinthians tem e que aceita ter com o Cássio lá, teoricamente, pelas defesas que ele faria para compensar, tudo isso, todo esse conjunto nos ajuda a entender por que é que não falhar ou não frangar na maioria dos gols que o Corinthians toma, não é suficiente para justificar a titularidade inquestionável do Cássio. Agora, é claro que é difícil você ter nessa reta final de Brasileiro uma decisão de trocar o goleiro, né? O Mancini teria que ser muito ousado para fazer essa troca, porque o Cássio exerce um papel de liderança dentro do time. Mas, sem dúvida, do ponto de vista técnico, essa é uma mudança que deveria sim acontecer e eu particularmente espero que ela aconteça na temporada de 2021. E você concorda que o Cássio não está legal, que o Walter merece uma titularidade? Discorda frontalmente de tudo que eu disse? Comente aqui no vídeo, siga também as redes sociais do SCCP Scouts, eu estou por lá fazendo vídeos aqui no YouTube, no Instagram, Facebook, Twitter, sempre @SCCP Scouts, e compartilhe aqui o meu canal também com os seus amigos. Forte abraço e vai Corinthians!